Eu estou gravando esse segundo vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os governos militares. Esse assunto ele está na página 59 da apostila de vocês. Eu gravei um vídeo anterior falando sobre o governo do presidente João Goulart. O governo João Goulart ele vai sofrer no dia 31 de março de 1964, uma rebelião das Forças Armadas, onde eles vão tomar o poder. O presidente João Goulart, ele sem resistir ao golpe militar, ele deixa Brasília no dia 1º de abril de 1964, ele se exila, ele vai fugir do Brasil, ele vai passar pelo Rio Grande do Sul, e vai se exilar no Uruguai. E a partir de 1964, inicia-se no Brasil o regime militar. E em nome da segurança nacional, várias entidades foram fechadas, várias pessoas foram presas e muitas pessoas foram mortas nesse período. E dentre elas, muitos políticos também tiveram seus mandatos cassados e seus direitos políticos suspensos, como, por exemplo, o Jânio Quadros, que foi presidente do Brasil, o João Goulart, né, que foge do Brasil, o Juscelino Kubitschek, né, e as relações com o bloco socialista ele foi cortada. Por exemplo, a relação com Cuba deixou de existir nesse período. E em 1964, nesse período ditatorial, vamos chamar assim, permitiu-se no Brasil que se enviasse também grandes somas dos lucros das empresas que estavam instaladas aqui, as multinacionais, para o seu país de origem, né? Então, a lei de remessa de lucros, ela acaba nesse período. O João Goulart tinha criado a lei de remessa de lucro, que limitava a remessa dos lucros das multinacionais para os seus países de origem. Então, com a entrada dos militares, isso acabou. E os militares eles vão criar uma coisa que no livro já se chama, e o nome correto é esse, né? Os atos institucionais. Então, o que eram os atos institucionais? O ato institucional ele vai restringir os direitos democráticos, porque ele vai impor à população a censura nos meios de comunicação, como rádio, TV, jornais, cinema e assim por diante. Os atos institucionais, eles ficavam acima da Constituição. A Constituição, pessoal, a gente está sempre falando sobre, desde o início do ano, eu vim falando desde a primeira Constituição republicana, de 1894, 891, perdão, e a gente vem falando das constituições que mudaram aqui no Brasil. Ela é a lei maior, é o que dá nossos direitos e nossos deveres. E no período militar foi criado os atos institucionais que ficavam acima da Constituição. Então, algo que fica acima da Constituição, ele na verdade, se torna um governo não mais democrático, mas um governo ditatorial. Na apostila de vocês vai citar até o ato institucional número 5. Então, número 1, ele dava ao executivo o direito de caçar os parlamentares, suspender os direitos políticos e modificar a Constituição. Inclusive, o presidente poderia decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso. O que é estado de sítio? É quando os nossos direitos e as nossas garantias individuais elas ficam suspensas. Então, você, enquanto ser humano, você não tem mais direito. Enquanto cidadão, você perde os seus direitos e perde suas garantias individuais. O ato institucional número 2, ele extinguiu todos os partidos políticos e o governo criou somente 2. Daí se derivou uma palavra chamada bipartidarismo. Só tinha 2 partidos políticos no Brasil. A ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro.
A Arena seria o partido do governo e, entre aspas, nós teríamos uma oposição que não fazia oposição nada. Na verdade, estava ali só para configurar naquele momento. O ato institucional número 3, ele extinguiu o fim, na verdade ele extinguiu, não, ele acaba com as eleições diretas para governadores, prefeitos e prefeitos das capitais. O número 4, ele vai fazer com que se elabore uma nova Constituição no Brasil, que é a Constituição de 1967. Essa de 67, ela tinha como objetivo de fortalecer o presidente, né, e restringir o poder do legislativo e também do judiciário. O executivo, nesse período, tinha muita força. E o pior ato institucional que surgiu foi o ato número 5. Ele foi um dos mais terríveis da ditadura militar e que dava ao presidente plenos poderes, amplos poderes. Ele poderia perseguir, reprimir a oposição, ele poderia decretar estado de sítio, ele poderia cessar mandatos, ele poderia suspender os direitos políticos, demitir funcionário público e até fechar o Congresso Nacional. Então, o poder do presidente da República ele era muito grande com esse ato institucional. E utilizando-se desse recurso do ato institucional número 5, o presidente da época, Costa e Silva, ele mandou prender milhares de pessoas em todo o país. E com o ato institucional número 5, iniciou-se o maior período de repressão da ditadura militar, que ficou conhecido como os anos de chumbo, principalmente nos anos de 1968. Né? E na apostila vai citar para vocês a questão da cultura. Né? Foi uma época também muito marcante no Brasil, esse período da questão cultural, em plena ditadura militar, onde eram realizados vários shows no país que denunciavam os problemas que existiam no período, né? Então, muitos artistas nesse período foram perseguidos e tiveram que deixar o Brasil. E os temas que eram abordados nas manifestações artísticas eram, na verdade, as realidades e as dificuldades que o povo brasileiro enfrentava nesse período, né? Foi um período marcado também pela bossa nova, também os grandes shows, os grandes estilos musicais desse período, né? Como eu disse anteriormente, falava dos problemas brasileiros, surgiram as canções de protestos, né? Nesse período. Começa a surgir a Jovem Guarda, uma influência muito forte do rock americano, né? Então, tem um ponto muito legal na apostila de vocês, se vocês quiserem me acompanhar, na página 62, fala de alguns fatos que foram marcantes nesse período. Então, em 1964, a sede da UNE, a União Nacional Estudantil, foi invadida pelos militares e foi posta na ilegalidade. A UNB ela foi fechada e os alojamentos dos estudantes lá da USP foram invadidos pelos militares. 1966 foi o Dia Nacional da Luta contra a ditadura, então houve ali muitos confrontos entre a polícia e grupos de estudantes em todo o país. Em 1967, vários jornalistas e artistas de São Paulo se manifestaram contra a nova lei de imprensa que reprimia a imprensa no Brasil. Em 1968, houve um ataque ao restaurante estudantil da UNE, no Rio de Janeiro, era o famoso calabouço, né? Ali um estudante foi morto e a missa do 7º dia, os policiais cercaram a igreja e ali efetuaram várias prisões de vários estudantes que estavam envolvidos contra a ditadura. Então muitas pessoas foram mortas em protestos pela melhoria da educação. Os militares espancaram também o elenco da peça Roda Viva de Chico Buarque. E também aconteceu o congresso da UNE em Biúna, São Paulo, que foi invadido pela polícia, né? Muitos estudantes foram espancados e presos. E foi decretado aqui o ato institucional número 5, como eu falei anteriormente,
o Congresso Nacional foi fechado e mais políticos foram caçados e muitos artistas foram exilados nesse período. Os anos de chumbo, ele foi um período assim, muito marcante. Então, com a Constituição de 1967, 1968 é considerado os anos de chumbo, porque essa Constituição ela outorgava poderes aos militares, dava mais e mais poderes, e fortalecia a Lei de Segurança Nacional, e a lei da censura, a imprensa, e estudantes e operários foram silenciados, não podia se falar contra a ditadura. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, se fosse naquele período, certamente eu seria preso. Surgiram nesse período também muitos grupos de guerrilheiros que partiam para a luta armada. Eles assaltavam bancos para ter recurso financeiro, para comprar armas, né, e assim por diante, e se fortalecer. Os principais guerrilheiros desse período foram Carlos Lamarca, Oswaldo Orlando Costa, e todos eles foram mortos pelo regime militar, né? Agora, uma coisa interessante que a apostila vai trazer para vocês é que esse período também é chamado período do milagre brasileiro, né? É o período das grandes construções, o período do presidente Médici. O presidente Médici, ele viaja pelo Brasil e ele fala assim, o Brasil vai bem, ou seja, estava tendo várias construções, várias obras, mas o povo não está bem, porque a inflação estava altíssima. Mas estava desenvolvendo assim, muitas obras com empréstimo de capital internacional. E o destaque aqui nesse período foram as obras chamadas obras faraônicas. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, ela foi criada, ela foi construída nesse período da ditadura militar. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela foi criada, se você tiver noção do que é a hidrelétrica de Itaipu, ela foi criada junto com o Paraguai. Metade da energia elétrica dela, gerada, é para o Brasil, a outra metade é do Paraguai. O Brasil compra hoje a metade da metade do Paraguai, porque eles não consomem toda essa energia. Então ela é uma obra faraônica, é enorme aquilo ali. E também foi construído nesse período a Transamazônica, que não está terminada. Ali foi um desperdício muito grande de dinheiro, né? Agora, todas essas obras também foram feitas sem licitação e enriqueceu várias empresas, né? Então, essas coisas que a gente vê de CPI contra essas grandes empresas, nesse período ela deveria ter existido também, né? É só uma consideração aqui, tá, gente? Bom, esse na verdade, então, é o assunto, finalizando assim a ditadura militar, o assunto sobre ditadura militar. Posteriormente, nós vamos falar sobre o processo de redemocratização, né? A data de 1974, 75, 76, 77, vai ser um período até 85, vai ser um período para redemocratizar, que é um assunto que nós vamos falar posteriormente, ok, gente? Bom, eu queria finalizar lembrando a vocês, assistam o vídeo, quem não assistiu, assista o vídeo anterior que eu fiz, falando sobre o governo João Goulart. Façam o exercício, gente, da página 64 até a página 71. O exercício 1, 2, 3, o 4 e o 5, nós já fizemos anteriormente. Então, você vai fazer, na verdade, a partir da 65. Então, o que fala sobre o governo Dutra e o presidente, na verdade, o presidente Getúlio Vargas, nós já trabalhamos, já fizemos esse exercício. Eu montei no Google Forms essas questões para que você pudesse fazer. Faz na apostila, responde no Google Forms, vale 2 pontos, tá, gente? Então, eu estava olhando lá na plataforma Classroom, então tem alunos que ainda não fizeram. Então, a aula de segunda-feira e terça, as outras turmas de terça e de quinta, que são meus horários com o segundo ano, eu peço a vocês, olha só, respondam a chamada, façam esses exercícios aqui, façam ele também no formulário e me envia. Se você tem uma turma que eu combinei, acho que foi a 2AI1, automação, que me pediu para não fazer no formulário, eles estão postando para mim esses exercícios.
Então fácil vale 2 pontos. Nós fizemos, olha, um teste valendo 2 pontos, esses exercícios valendo 2 pontos, e também fizemos o trabalho do filme Getúlio valendo 2 pontos, tá, gente? Aí a gente fecha esse conteúdo do teste, ok? Vamos trabalhar agora para frente, para a gente pensar um pouquinho com esse conteúdo para o provão depois desse recesso. Então essa semana é somente isso, ok? Um abraço para todo mundo, uma boa semana, bom estudo para vocês, tá? Ok? Aquele abraço.